Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje eu quero trazer o assunto sobre o profeta Malaquias, o livro de Malaquias, que é o culto segundo a Deus. Muitos em nosso meio pensam que pouco ou nada podemos aprender com aquilo que o Antigo Testamento nos fala acerca do culto a Deus. Segundo eles, o culto consistia em matança de animais, feita por sacerdotes e levitas que seguiam um ritual detalhado escrito por Moisés. Havia ainda cerimônias de purificação, entrega de ofertas e dízimos, leituras da lei e participação de corais formados por levitas. Todas essas coisas, segundo os autores do Novo Testamento, eram simbólicas e foram encerradas com a morte e ressurreição de Jesus. Porém, ficamos surpresos ao descobrir que os profetas, em especial Malaquias, se levantou como voz de Deus contra a geração dos seus dias, por haverem desvirtuado o culto ao Senhor. Isso inclui a igreja em nossos dias, inclusive. Existem, então, princípios claramente expostos pelo profeta Malaquias e um deles é a centralidade do culto a Deus e a relação entre o culto e a nossa vida diária. O contexto que foi profetizado esta palavra é parecido com os nossos dias, o qual Deus parece não fazer diferença visível na vida dos que buscam sua presença nos cultos. As profecias de Malaquias foram proferidas em um tempo de desânimo espiritual. Após 100 anos de regresso do cativeiro babilônico, os que retornaram esperavam as promessas de Deus confiantemente, que apresentavam um tempo de restauração, paz e prosperidade. Porém, a realidade era outra, diferente. Inimigos à porta e o povo de Deus tendo problemas com as nações pagãs vizinhas. O culto existia, porém vazio e superficial. Ezequiel falara da construção de um templo glorioso, porém o templo construído era menor que o de Salomão. O povo vivia por vista. A situação econômica difícil sob o domínio dos persas, pagando duros impostos. O amor a Deus foi pouco a pouco diminuindo e o fervor se perdendo, e o povo se dispersou buscando seus próprios interesses. Dura realidade. Os sacerdotes que eram responsáveis pelo culto começaram a pensar como o mundo ao seu redor e se tornar indignos a deixar de fazer seu trabalho de maneira correta em vez de zelar pela casa de Deus. Começaram a tolerar determinadas práticas do culto que eram contrárias à vontade de Deus. Os cultos viraram mero formalismo, rituais mecânicos e sem vida. Era uma época de esfriamento espiritual, casamentos mistos, corrupção do sacerdócio e abuso por parte dos poderosos. Malaquias, então, é uma voz solitária, chamando o povo da aliança ao arrependimento, especialmente os sacerdotes. Este livro é dividido em 8 partes, seguindo uma mesma lógica. Deus faz uma declaração e o povo questiona, então Deus responde. O profeta é sempre um mediador de Deus e os homens. O profeta ouve Deus e fala ao povo. Mas os questionamentos eram muitos, se não vejamos alguns deles. Deus nos ama? Em que estamos profanando o culto a Deus? Por que Deus não aceita a nossa oferta? Por que não aceita os nossos sacerdotes? Em que estamos desagradando a Deus? Em que estamos roubando a Deus? Em que estamos difamando a Deus? Então veja, o povo de Israel parecia acreditar que não havia motivo para Deus levantar um profeta para julgá-los. Bem, não era bem assim. O objetivo desta palavra é que possamos entender a centralidade do culto a Deus e aplicá-la em nossas vidas. A primeira pergunta que eu me faço é: por que cultuar a Deus se tudo está dando errado? Vamos ler o texto? Está lá em Malaquias 1, do versículo 1 ao 5. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis:
em que tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais no deserto. Sedom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas? Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Os versículos 1 ao 5 aqui, lemos que são palavras proferidas por Malaquias e não foram inventadas da cabeça. Ele era o mensageiro. Não se sabe muito dele, apenas que era um homem de Deus. Ele trouxe uma palavra difícil, é verdade. Em algumas versões é usado peso, em outras a palavra dele é chamada de sentença. Para quem essa palavra gerava peso, então? Primeiro, para quem pregava. Geralmente quem fala procura agradar seus ouvintes, quer ser apreciado por todos. Afinal, quem não deseja popularidade quando fala ou quando prega, a maioria quer ser aplaudida. Mas a palavra que Malaquias trazia não tinha nada de doce, pelo contrário. Era uma palavra de denúncia, uma palavra de crítica, e por isso era chamado de peso, por isso que era chamada de sentença. Em segundo lugar, era peso não somente para quem pregava, mas também para quem ouvia. Ponha-se no lugar de Israel. Quem gosta de ouvir? Preste atenção, Deus não está aceitando o culto de vocês, o Senhor não está aceitando as ofertas de vocês, aliás, nem as tragam, porque Deus está enfadado de vocês, Deus está bocejando e não vê a hora desse culto terminar. Não é fácil de ouvir esse tipo de coisa, é verdade. Daí a razão do povo questionar, por quê? Mas o que está errado? Israel era a igreja do Antigo Testamento, meus irmãos. E somos parte deste povo, da mesma aliança da graça. Podemos dizer que aqueles crentes são nossos concidadãos. O profeta era o homem de Deus dando-lhe sua palavra, enquanto o sacerdote era o pastor, ministro, responsável em cuidar das coisas cotidianas de Deus. Embora fosse um peso aquela palavra, veja, como ela começa? Eu sempre vos amei, diz o Senhor. O versículo 2, o verbo aqui utilizado dá a ideia que Deus não somente amou um dia, mas continua amando o seu povo. A mensagem de Malaquias falava de um amor antigo que vinha desde a escolha de Abraão, do velho Abraão, quando foi chamado com 75 anos. Um pagão que Deus escolheu para entrar em aliança com ele. Esse era Abraão. Se olharmos para trás, observamos a longa história de Israel e Deus protegendo, cuidando, prosperando, livrando, ensinando, amando e concedendo muitos privilégios. Mas o povo estava desinteressado. Ainda que no versículo 2, o povo responde de forma cínica. De que maneira nos tem amado? Que amor é esse que os persas dominam sobre nós? Situação financeira difícil? O Senhor prometeu e não cumpriu? Que amor é esse? Estamos passando dificuldade. Então veja, esse questionamento não é apenas daquela época. Ao longo da história, as pessoas têm procurado medir o amor de Deus por meio de coisas materiais. Estou desempregado, doente, meu marido me deixou, ainda tomo antidepressivo, meu filho está nas drogas, fui reprovado em tal lugar assim, autoescola, na faculdade, meu namorado não quer saber de mim. Será que Deus me ama de verdade? A resposta que Deus dá faz referência à escolha dele. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. A resposta de Deus é esta. A prova de que eu tenho amado vocês é que quando eu poderia ter escolhido Esaú, eu escolhi você, Jacó. Está lá em Gênesis 25, 23. O segundo ponto é que Deus nos ama e não nos rejeitou para sempre. O versículo 3 diz, e rejeitei Esaú, fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto.
Este episódio aconteceu há alguns séculos antes, quando os edomitas foram forçados por Deus a sair do seu lugar de refúgio, fugindo para o Negueb por sua participação na invasão dos povos daquela região. Então veja, se por um lado Deus traz Israel de volta à sua terra, por outro, tinha expulsado os descendentes de Edom definitivamente da terra deles. Era para Israel pensar. Terceiro, Deus diz que está irado para sempre contra aquele povo. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e construiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Versículo 4. Imagine se Deus dissesse assim para nós, vocês podem edificar, mas eu vou tornar a derrubar. Imagina. Quem Deus escolheu? Eu e você, ponto final. Embora passamos por dificuldades, provações, privações, sabemos que isso é passageiro, pedagógico. O que nos espera é uma nova terra, um novo céu, onde habita a justiça, irmãos. Grandes servos de Deus foram presos, decapitados, surrados, insultados, difamados, humilhados, enfim. Não podemos medir o amor de Deus pelas coisas difíceis e dolorosas que estamos passando hoje ou que iremos passar. Essas verdades estão intimamente ligadas com o culto, pois a atitude que Deus espera no culto não é a de que pessoas que o questionem cinicamente a respeito do seu amor quando passa por tempos difíceis. Você pode questioná-lo sim, com sinceridade, mas não com cinismo. O que Malaquias representa é que aquele crente fiel que vem ao culto para servir a Deus, sem de fato estar preocupado com a sua situação e com o retorno que Deus possa dar, esse é de fato o que o adora. Você deve adorar a Deus por aquilo que ele representa e não por alguma recompensa que lhes possa dar em troca do amor. Vejamos agora Malaquias a partir do versículo 6 ao 14. Cultuar a Deus aqui exige sinceridade de coração. Os profetas eram homens escolhidos por Deus e não tinham função regular, não eram ordenados, mas sim chamados. Apareciam quando a religião institucionalizada falhava, quando os reis e sábios falhavam. Os profetas eram o último recurso de Deus para comunicar a verdade ao povo. Muitos acham que o papel principal do profeta era prever o futuro. Não, nada disso. Pelo contrário, a tarefa principal era chamar o povo ao arrependimento e obediência à lei. No versículo 6, o Senhor usa duas figuras, o Pai e o Senhor, que inspiram respeito e que, teoricamente, são as pessoas que costumam ser honradas. Olha o que diz, ora, eu gerei e constituí como meu povo, portanto sou o vosso Pai e Senhor. Então, onde está a honra que me é devida? Onde está o temor ao meu nome? Então, 6 vezes no livro de Malaquias aparece a expressão meu nome. Deus tem zelo por seu nome, sua glória e sua reputação. Estamos diante de um problema sério, então. O culto a Deus é onde desembocam todas as faces da igreja. É onde acontece o discipulado, a doutrina, aquilo que acreditamos sobre Deus e a igreja. O culto, por exemplo, da Igreja Católica Romana, ali na Idade Média, refletia o que ela acreditava acerca da salvação, ou seja, o que esta teria que ser mediada pela igreja por meio dos sacramentos e sacerdotes, ou ministros e padres católicos. No momento que Martinho Lutero descobriu que a salvação não é mediada pela igreja, nem pelos padres, e que a salvação não é por obras, mas pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, então não somente a teologia, mas o próprio culto mudou. As imagens dos santos, que eram considerados mediadores, foram descartadas e todos aqueles rituais foram eliminados da igreja. O culto tornou-se simples e Deus passou a ser o centro. Então veja, Malaquias ele denuncia justamente a forma que os sacerdotes têm conduzido o culto. Como temos desprezado o seu nome?
como temos te profanado? Versículo 7. Os levitas e sacerdotes sabiam muito bem como agir no templo. Que tipo de ofertas deveriam trazer no templo, tipo de disposição que deveriam ter e que não estavam realizando as funções como deveriam. A resposta de Deus, no versículo 7 ao 14, porque Deus dá prova de que eles estavam desprezando o culto. Deus diz que não aceitava aquele tipo de culto, irmãos. Deus volta a dizer que o culto que eles estavam oferecendo era uma profanação. Deus termina essa frase amaldiçoando o enganador, aquele que pretende prestar culto a Deus prometendo algo, mas que não faz como deveria. Bem, vamos iniciar então a resposta de Deus à pergunta cínica dos sacerdotes, né? Aspas, oferecerei alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível? Versículo 7, fecha aspas. Para entender essa acusação de Deus contra os sacerdotes, precisamos voltar um pouco no Antigo Testamento e lembrar qual era a função do sacerdote no culto a Deus. O culto a Deus no Antigo Testamento era em grande parte composto por diversos tipos de ofertas que eram trazidas ao templo pelos israelitas. A lei de Moisés descrevia em detalhe os tipos de ofertas e havia a oferta queimada, havia a oferta pelo pecado, a oferta de gratidão, as ofertas de cereais. Entretanto, para quem não podia oferecer animais, havia a prescrição de oferecer determinado tipo de ave. Qual era o objetivo dessas leis e desses sacrifícios todos? Preparar a nação de Israel para a vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que seria sacrificado pelo próprio Deus na cruz em holocausto definitivo, em prol do povo de Deus. Os sacerdotes, integrantes da tribo de Levi, tinham como função de cuidar do culto a Deus. Era para isso que eles foram chamados. Eles não faziam nada mais além disso, eram pastores em tempo integral, tanto que o salário deles vinha dos dízimos do povo. A tarefa deles, então, era ser conhecedores da lei de Deus, para que na hora que o povo trouxesse o sacrifício, eles examinassem o animal e as ofertas e decidissem se eram ou não válidos. Eles deveriam saber como cortar o animal, acender o incenso, porém isso não estava acontecendo já há tempo e não dava a mínima aos detalhes do culto. Veja o que diz aqui no verso 8, aspas, os animais que estavam trazendo eram cegos, coxos e enfermos, fecha aspas. Eles estavam sacrificando animais expressamente proibidos pela lei de Moisés e, portanto, fora do padrão estabelecido por Deus. Está lá em Deuteronômio 15, 21. Mas se houver algum defeito nele, por exemplo, se for aleijado, cego ou tiver qualquer outro defeito, não sacrificarás ao Senhor, teu Deus. Então Malaquias faz comparação dizendo que eles que apresentassem aquele animal ao governador, será que o governador aceitaria um animal defeituoso? Se eles pegassem aquele sacrifício e apresentassem a ele, como esperar que Deus o aceite? Versículo 9. Vemos Deus lançando um desafio ao povo e aos sacerdotes. Suplicai agora o favor de Deus para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele atenderá? Trago esses animais a mim com expectativa que vou aceitá-los? Deus também declara, eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa oferta. Versículo 10. Por que ele dizia isso? Imagine que você tem uma criação de ovelhas, um exemplo, e precise levar sua oferta a Deus. Então olha para o pasto e vê aquela ovelha bonita, gorda, sem defeito, né? Orgulho do rebanho e pensa, vou matar um animal como esse para oferecer sacrifício? Por que não posso levar aquela ovelha cega ali, ou aquela manca? Ou então encontrei num campo uma ovelha que foi morta e dilacerada por um leão ou por um urso? Será que não posso oferecer esse animal morto? Afinal de contas, a vida está tão difícil, eu não recebo em dia.
e o mostra o sacerdote. Então este deveria dizer: não, meu filho, você tem de trazer a Deus o melhor daquilo que tem. Deus não aceita animais defeituosos como oferta em seu altar. No entanto, o que estava acontecendo era o contrário. O povo estava apertado financeiramente, vivia um momento de desânimo e levava a Deus os animais mais desprezados, os piores do rebanho. Se não serviam para mais nada, vou dar a Deus. Essa era a verdade. E davam a Deus o que custavam menos, que era o refúgio. Então Deus diz que não aceitaria aquele tipo de culto. Quando o culto não é aceitável, é melhor fechar a porta da igreja. O mais espantoso é que Deus diz no versículo 10: ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que grave, irmãos. Em outras palavras, vão embora para casa, pois não quero saber do culto de vocês. Quem dera se tivesse um sacerdote que dissesse basta, ou oferecemos um culto a Deus com disposição correta, de maneira que ele determinou e é digno de receber, ou é melhor fechar as portas para que não se acenda em vão o fogo do altar. E em seguida, ele afirma que haverá um dia em que o culto será de acordo com a sua vontade. Aspas. Mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente. Em todo lugar oferece o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:11. Fecha aspas. Deus, portanto, irmãos, está dizendo: olhem, eu não agrado do culto de vocês, mas um dia vou receber o respeito de que sou digno e a honra que mereço. Um dia meu nome será honrado e respeitado por todas as nações. Chegará um dia que o meu culto espalhará por todo o mundo e receberei a glória que é devida. Bem, no final, Deus volta a dizer que o culto que Israel estava oferecendo era uma profanação. Versículo 12 e versículo 13. Os sacerdotes estavam enfadados de seu ofício e traziam de qualquer jeito as ofertas ao Senhor. Isso não só ocorria naquela época, meus irmãos. Há muitas pessoas hoje que já não suportam oferecer culto a Deus. Estão entediadas, enfadadas, cansadas. Infelizmente, há muitos pastores que chegaram a esse ponto. Já perderam o zelo pelas coisas de Deus, o temor, o primeiro amor. Cumprem a sua rotina, mas o coração já não está no ministério, envolvido com as coisas de Deus. Seu amor esfriou, a paixão que lhes queimava o coração extinguiu-se de forma definitiva. Mas Deus, que conhece os corações, diz que não vai aceitar esse tipo de culto de seu povo. Esse culto não é digno dele, não interessa. Seria melhor que fechasse o templo e apagasse o fogo do altar. Dito isso, Deus termina amaldiçoando o enganador, aquele que pretende prestar culto a Deus prometendo algo, mas não faz como deveria. Chegamos na última parte dessa mensagem, que é o versículo 14, na qual Deus amaldiçoa esse adorador que tenha enganado ou tentado enganado. Olha o que ele diz: maldito seja o enganador que, tendo animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei e meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus amaldiçoa aquele que, tendo condições de dar o melhor, de oferecer o que agrada a Deus, que é o seu tempo, o seu talento, sua vida, promete fazê-lo. Todavia lhe oferece o que é defeituoso e ainda tem o cinismo de aparecer no culto e desejar que Deus o abençoe. Hoje não trazemos mais animais como oferta de gratidão a Deus ou oferta pelo pecado. Porém, trazemos a Deus nosso louvor, nossa presença, nosso coração. Trazemos nossas ofertas, oferecemos a Ele os nossos talentos. O princípio é o mesmo. Deus continua querendo o melhor de nós, que é as nossas primícias. Ele não vai aceitar nada que seja inferior a isso, pois o culto a Deus
é expressão de lealdade, da devoção que temos para com Ele. É no culto que dizemos publicamente: Tu és o primeiro na minha vida. És meu Pai e Senhor, estou aqui para te respeitar e honrar, para te dar o melhor de mim e daquilo que tenho. Porque tantas pessoas oferecem a Deus um culto sem sentido e significado, sem expressão e envolvimento, porque elas têm uma visão insignificante de Deus. Tais pessoas diante de Deus deveriam ser sensíveis à grandeza do ser divino e oferecer a Ele um culto que estivesse à altura do que Ele merece. O culto que oferecemos é um reflexo do que pensamos acerca de Deus. O segundo passo é termos um espírito correto de culto. Esse princípio ensina o seguinte: só podemos adorar de acordo com o que Deus revelou. Não podemos inventar um culto a Deus, nem devemos inventar uma maneira de cultuá-lo que Ele não vai aceitar. Quando comparamos o Novo com o Velho Testamento, encontramos mudanças em alguns elementos do culto, obviamente. Há elementos transitórios que apontavam para Cristo, que não são mais necessários, mas também encontramos elementos de caráter permanentes. A exemplo, os louvores a Deus, a pregação e a leitura da sua palavra. Encontramos ainda uma atitude de reverência ou respeito e da consagração de nossa vida, um culto prestado a Deus no espírito e em verdade, sem invenções. Aqui temos diferenças significativas entre protestantes e católicos sobre o culto público. Se você perguntar a um católico se pode cultuar a Deus com velas no culto, ele dirá que sim, pois a Bíblia não proíbe. Se você tiver a mesma pergunta a um protestante, ele dirá: não posso, porque a Bíblia não ordena que façamos isso. Essa é a diferença. Os católicos entendem que o que não é proibido na Bíblia é permitido, e os protestantes entendem que não é pelo fato de que Deus não proíbe na Bíblia que algo é permitido. No culto a Deus, só é permitido aquilo que Ele estabeleceu como elemento de culto. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas saiba que o Deus de Malaquias é o mesmo ontem e hoje, e Ele continua a não aceitar o culto que não seja de acordo com o que Ele estabeleceu. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que nós possamos crescer a cada dia mais de fé em fé, acreditando na palavra do Senhor. Amém?